Boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada pela vossa presença mais esta noite. Sejam todos muito bem-vindos e espero que se encontrem todos bem. O tema desta noite é as lições do Evangelho. Eu vou começar por fazer uma pequena ressalva, que é a seguinte: só para que não hajam depois más interpretações ou interpretações equivocadas acerca do motivo pelo qual eu trago este tema. Só há dois ismos que eu tenho adotado ou tento adotar na minha vida nos últimos anos. É o ismo do cristianismo e do espiritismo. Portanto, o facto de vir aqui falar das mulheres do Evangelho não tem a ver com nenhum outro tema, outro ismo que não sejam estes dois. Feita esta ressalva, queria começar por vos convidar a olharem para este quadro. Eu sei que a qualidade da projeção não é a melhor. É um quadro do século XVI de Tintoretto, enquanto o motor não aquece, e que mostra os últimos momentos da vida de Jesus. Todos nós reconhecemos, não é? Os últimos momentos da vida de Jesus na sua última vinda ao planeta Terra. E se repararem bem, vocês veem dois homens que serão os verdugos que estão ali a espicaçar Jesus com as lanças, mas aos pés de Jesus vocês veem também a sua mãe, Maria, veem João, veem Madalena e veem outra Maria, a mulher de Cleófas. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: se quem ficou até ao final, até ao último suspiro de Jesus, foram as mulheres, o que é que nós sabemos dessas mulheres? E será que o que sabemos dessas mulheres está correto? Porquê é que falamos tão pouco do que essas mulheres nos ensinam? Porque quando nós falamos do Evangelho, é João, é Pedro, é Marcos, é Lucas, e nós vamos continuar a falar deles, não temos nada contra os homens, contra os senhores. Mas porquê é que falamos tão pouco do que as mulheres nos ensinaram? Porque dos exemplos dessas mulheres também está a nossa aprendizagem sobre Jesus. Porém, antes de começar a falar das mulheres do Evangelho, vamos fazer uma viagem até ao século XX, portanto assim um grande salto no tempo, para falarmos desta senhora, Madre Teresa de Calcutá. E nós vemos que nas paredes das capelas das missionárias da caridade, portanto a ordem que Madre Teresa fundou, está lá escrito esta frase, desculpem: tenho sede. Assim como está, e ela diz que, dirigindo-se às senhoras da ordem dela, ela diz que nós temos para elas se lembrarem sempre desta sede por Jesus, porque sem essa sede nunca vão encontrar a verdadeira mensagem que Jesus nos transmitia. Assim como ela diz o seguinte: minhas queridas filhas, sem sofrimento, o nosso trabalho seria apenas um serviço social, muito bom e útil, mas não seria uma obra de Jesus Cristo. Não seria parte da redenção que Jesus quis ajudar. Eu peço desculpa, mas houve uma enorme desformatação aqui no PowerPoint. Mas vemos já aqui que há uma associação entre, muitas vezes, o sofrimento que está associado ao serviço de quem se coloca disponível para trabalhar em nome de Jesus. E nós podemos ver aqui que há algo em comum que também conta esta sede de Jesus, que são as lágrimas destas mulheres. As lágrimas que contam esta sede. E se nós formos ver, o Evangelho de Lucas é aquele que mais conserva a memória das mulheres. Ele conta a história de Isabel, de Maria, de Ana, da viúva de Naim, de Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana e outras mulheres que seguiam Jesus, de Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, da mulher encurvada, da mulher que procura a moeda perdida, da viúva insistente, das mulheres de Jerusalém que choram atrás da cruz. E depois nós vamos ver que todos os evangelhos, não é? Além destas que eu referi,
que está no Evangelho de Lucas, há ainda as mulheres que todos os evangelistas referem, como a sogra de Simão Pedro, a viúva que dá tudo o que tinha para o tesouro do templo, não é? Que está no Evangelho segundo o Espiritismo, o alvo da viúva, e as mulheres da Galileia que descobrem o túmulo vazio. Eu coloquei este aqui último, porque é como está referido nos outros Evangelhos. Mas as investigações históricas mais recentes dizem-nos que não eram as mulheres que esperaram lá no túmulo, hoje sabemos, vazio de Jesus. Era apenas uma, Maria de Madalena. Mas já lá vamos falar de Maria de Madalena. Agora, posto isto, independentemente da forma como nós encaramos esta presença tão forte das mulheres, uma coisa é certa. Esta presença não pode ser ignorada. Sobretudo porque se refere a uma época em que as mulheres eram mais do que ignoradas, como nós sabemos. As mulheres não estão ausentes do Evangelho. E nós devemos apreciar melhor a sua presença, porque nessas mulheres tão diferentes, em idades, em condições existenciais, em condições sociais, económicas e até morais, nós podemos colher um estilo singular da procura de Jesus e de discípulos genuínos. Porque o mundo e o modo de agir destas mulheres também nos evangelizam e ajudam-nos a tornarmos discípulos de Jesus e do que Ele ensinou. E essas mulheres fazem-no com uma linguagem própria, com uma gramática vital, ou seja, com o exemplo da sua própria vida, com uma sede que só beneficiamos em escutar e entender. Quanto mais não seja, porque o testemunho dessas mulheres continua, ainda hoje, a ser a forma de expressar-se daqueles que estão nas periferias, que estão fora das luzes da ribalta, dos simples, dos últimos. Essas mulheres, a voz destas mulheres do Evangelho, continuam a ser a voz, hoje, dos periféricos, dos últimos, dos simples. Elas continuam a ser a nossa voz. Mas elas fazem mais. As mulheres abrem-nos o Evangelho. Como? De uma forma diferente dos homens, como tem que ser e como é natural. As mulheres dos Evangelhos expressam-se preferencialmente através dos seus gestos. A sua fé busca o sustento do toque, mais afetivo, mais sensível, mais desarmado, em vez das teorias filosóficas, das abstrações, das elaborações mentais e intelectuais. Elas vão ao sensível. Elas empenham-se mais no serviço dedicado, oculto, que ninguém vê, no serviço anónimo, em que o bem do outro é colocado em primeiro lugar, do que na preocupação da disputa das lideranças, não é? Em que os homens, eu é que quero mandar, não é? Ou ficar à frente dos processos. Elas não estavam interessadas nisso. E há um exemplo muito curioso de Maria de Magdala e de Pedro, quando eles vão a caminho de Jerusalém, a descer aquelas escarpas, aquelas montanhas sinuosas, e Pedro foi dos primeiros que rejeitou Maria de Madalena. Maria de Magdala. Magdala é a cidade de onde vem a chamada Maria Madalena. Porque ele diz logo, ela vem dividir-nos. A quem? Ao grupo dos homens, ao grupo dos 12. É logo a reação dele. Só que é muito curioso, porque nessa descida, quando eles iam a caminho de Jerusalém para tentar apanhar o grupo onde estava Jesus, Pedro vai muito apressado porque ele temos que angariar mais seguidores para o nosso movimento e temos que entrar em Jerusalém em grande. Mas, entretanto, lá numa espécie de gruta, numa reentrância, numa rocha, eles deparam-se com um cenário terrível. Um grupo de cristãos completamente mutilado, muitos deles já mortos, torturado pela passagem dos romanos. Sabem que, na altura, os romanos odiavam e queriam eliminar de vez todos os cristãos. E provavelmente ali seria um lugar de culto dos cristãos, e então eles encontraram esse grupo completamente mutilado, alguns ainda vivos, mas nos seus últimos suspiros de vida. Pedro paralisa e quer continuar. Vamos, temos pressa, queremos mais seguidores, não podemos ficar aqui. E o que é que faz Maria de Magdala? Lança-se ao chão, começa a limpar os rostos dos moribundos,
abraça-se a eles nos últimos suspiros, fica com eles, dá-lhes a mão, vai a correr a um riacho próximo, ensopa um pano com água e vem dar de beber àqueles que estão moribundos. E Pedro diz, não, vamos, temos que ir para apanhar as pessoas. E Maria de Magdala continua lá e não sai de lá enquanto não conforta o último moribundo. Não responde a Pedro, simplesmente trabalha, desvela-se. E é curioso, mais tarde, Pedro fica impressionado com aquela cena e mais tarde, em diálogo com ela, vai dizer, ele dá o braço a torcer. Lembramos que Pedro é a rocha sobre a qual se ergueu a igreja, não é? Mas Maria de Magdala era a que trabalhava, a que servia, anonimamente. E ele diz, o que tu me ensinaste naquela caverna foi a misericórdia. Diz Pedro para Maria de Magdala. Mas já vamos lá outra vez a Maria de Magdala. É curioso a forma como Lucas vai usar no capítulo 8, como ele se vai referir aos discípulos de Jesus. E diz assim, em seguida Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, proclamando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Acompanhavam-no, repare, os 12 e algumas mulheres. Então, se as mulheres iam como os homens, porquê que é os 12 e algumas mulheres e não são os 13, os 14, os 15, os 16, os 17, independentemente de serem homens ou mulheres? Deixamos passar aqui o português do Lucas. Que tinham sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. As mulheres, claro, os homens não, os espíritos malignos não se aproximavam dos homens. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demónios, Joana, mulher de Cusa, Susana e muitas outras que serviam com os seus bens. O que eu queria ressaltar é aqui o final desta frase, porque é aplicado aqui o verbo servir em relação às mulheres. Não existe lá em cima quando se refere aos 12. Porque tal como os 12, as mulheres acompanhavam Jesus, faziam do destino dele o seu destino, mas acrescenta-se algo mais, o verbo servir. Porque na gramática de Jesus não há verbo mais nobre, nem mais correto do que o verbo servir. Servir é a central e infatigável lição de Jesus que as mulheres discutam e que lhes é mais próxima. Porquê? Porque os homens estavam habituados a ser servidos. As mulheres é que eram as que serviam, sempre, em casa. Então nós não vamos ouvir as mulheres do Evangelho em grandes discursos públicos. Não vamos ver nelas mas vamos ver nelas uma posição profundamente evangélica. Não há nenhuma mulher a perguntar, Jesus, Senhor, serão poucos os que se salvam? Ou, Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Nenhuma delas pergunta isto. Nenhuma mulher questiona a autoridade ou a legitimidade dos gestos de misericórdia de Jesus. Não é delas a bateria de perguntas que tentam maniatar Jesus. Não é ele o filho de José? Que significa isto? Porque fazes o que não é permitido num sábado? Elas absorvem de Jesus. E com ele. Nenhuma se indignou com ele, comentando quem é este que diz blasfémias. Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Pelo contrário, da única vez que se ouviu a voz de uma mulher em público, numa praça pública, o que é que essa mulher dizia? Essa mulher anónima gritou: felizes as entranhas que te trouxeram e os seios que te amamentaram. E isto numa altura em que a voz das mulheres não se fazia ouvir em praças, ou era apenas trêmula, como a que Lucas diz ter ouvido de uma mulher hemorroísa. Vendo que não tinha passado despercebida, a mulher hemorroísa aproximou-se a tremer e, lançando-se aos pés de Jesus, contou perante todos por que motivo o tinha tocado e como ficara imediatamente curada. Mas o grito daquela mulher que dizia felizes as entranhas que trouxeram dos seios que te amamentaram, só uma mulher podia dar este grito, porque só uma mulher sabe o que é embalar a vida em concreto. E mais, com as mulheres há um fluxo de realidade a modelar a fé. A fé é baseada nesta realidade, no dia-a-dia. A fé não fica prisioneira, como fica tantas vezes em nós, de um racionalismo, da doutrina vivida mecanicamente ou do ritual.
Há uma densidade existencial, um sabor de dia a dia que vai perfumar a fé destas mulheres. Onde é que elas vão aplicar esta fé? No espaço mais simples, os seus lares. A ocasião muitas vezes é de uma refeição à volta de uma mesa. O âmbito é o das relações. O exercício é o do cuidado. E há uma sensibilidade envolvente ao todo da vida, mesmo quando ela é minúscula e dorida, como era a vida das mulheres naquele tempo. Mas voltamos à sede, não é? Àquela frase de Jesus, tenho sede, e que Teresa de Calcutá pôs nas suas capelas. Um dos traços que liga todas estas mulheres que eu já fui referindo aqui, ou todas as personagens femininas que Lucas refere, são as lágrimas. A viúva de Naim, a mulher pecadora, as mulheres de Jerusalém. Se há uma coisa que as une, é que todas choram. E à sua maneira, provavelmente também a mulher encurvada, a mulher que procura a moeda perdida, ou mesmo a hemorroísa. Ora, o que é que são as lágrimas? As lágrimas são sempre um transbordar de um excesso de alguma coisa. De emoções, de conflitos, de alegrias, de solidão, de feridas. E muitas vezes nós somos ultrapassados pelas nossas próprias lágrimas. Acontece-nos chorar mesmo quando não queremos. E onde não queremos às vezes. O próprio Jesus chora. Ele toma a nossa condição, faz-se um de nós e as nossas lágrimas são incluídas nas suas. Ele transporta as nossas lágrimas. Verdadeiramente, como se recolhesse todas as lágrimas do mundo quando chora. As lágrimas é como se fossem um país misterioso, um país desconhecido, uma linguagem, um grito firme, mesmo que silencioso, uma espécie de sede que se torna exposta e declarada. As mulheres dos Evangelhos é como se dessem um direito de cidadania a essas lágrimas, mostrando que isso é um sinal importante. Há uma psicanalista que uma vez pediram, ela chama-se Julie Kristeva, uma vez pediram para ela comentar esta bem-aventurança. Bem-aventurados os que agora chorais. E ela respondeu, ela era não crente, esta psicanalista, quando um doente deprimido chora no divã, portanto na consulta de psicanálise, acontece uma coisa muito importante. Ele afasta-se da tentação de suicídio. Quando um doente deprimido chora, diz a psicanalista, ele afasta-se da tentação de suicídio. Então as lágrimas não narram o desejo de morrer, mas sim a vontade de viver, a sede de vida. Nas lágrimas que neste momento estão a cair de tantos rostos, vejamos a sede dos nossos dias de hoje. Porquê que choramos hoje? Da época que nós estamos a viver, do gemido que sobe a Deus, deste caudal humano em que estamos agora e em que todos nós estamos incluídos nesse caudal. Porque todos nós temos as nossas dores. As lágrimas são a zona visível, transparente, mas são também o que mostra que nós temos vontade de viver. E nós, no Evangelho, nós também temos as lágrimas de Pedro. Os homens também choram e também devem chorar. Há um filósofo, Cioran, que explicava que a maior dádiva que a religião alguma vez deu é porque nos ensina a chorar. E nós vemos isso em histórias tão edificantes que temos, como do livro Renúncia, que eu estou agora a reler pela terceira vez. É tão edificante. E o que nós vemos naquelas personagens é um sofrimento dilacerante. E a coragem com que elas enfrentam as suas dores. E o choro está lá. O choro ajuda a processar esse sofrimento. Vemos isso na vida de Madalena Villamil, na renúncia da sua filha, a Alcione. Vemos isso em Lívia, no livro Há 2000 anos. No final da vida, quando Francisco de Assis quase que cegou, os médicos deram-lhe uma razão muito curiosa para a sua quase cegueira. Excesso de lágrimas. Então a nossa biografia, a nossa vida, também se conta pelas nossas lágrimas. Lágrimas de alegria, lágrimas de satisfação, de festa, de comoção luminosa, mas também as lágrimas da noite escura.
de dilaceração, de abandono, de arrependimento, de contrição. E vamos pensar também nas lágrimas não choradas. E só há uma realidade que as conhece a todas. Deus. No Evangelho de Lucas há uma mulher que chora e que nos ensina a chorar. Espero que não saiam daqui todos a chorar hoje. Um fariseu convidou Jesus para comer em sua casa. E esta mulher tem o desplante, imaginem, o atrevimento de lá ir sem ter sido convidada. Ela já seguia Jesus anonimamente, há muito tempo. Mas ela sabia que Jesus ia estar ali. Então, sem a ajuda de ninguém, ela identifica-o, coloca-se atrás dele, confiando que ele vai proteger da hostilidade do anfitrião, porque ela sabia que era um anfitrião. E é difícil ficar indiferente a esta mulher que entra e sai em silêncio, mas que sentimos que a sua passagem anónima, silenciosa, ali tem uma verdade incontestável. Em vez de palavras, ela recorre a uma linguagem simbólica mais lancinante do que as próprias palavras. Ela apresenta-se na história com o seu pranto, com o seu choro, com os cabelos a arrastar-se pelo chão da casa do hóspede. A qualidade afetiva do gesto dessa mulher ao beijar os pés de Jesus numa atitude servil, sem medo de descobrir os cabelos diante de um homem. E, nas passagens dos outros evangelistas sobre esta mulher, ela unge os pés de Jesus com as suas lágrimas. Porque ela não apenas chora, aquilo era um dilúvio. Não é? Então, pelas minhas lágrimas, eu conto uma história, dizia o linguista e filósofo Roland Barthes. Para este ensaísta, as lágrimas têm muito significado, porque nós temos muitas formas de chorar. Mas elas não revelam só a intensidade do nosso sofrimento. Elas revelam também a natureza da nossa sensibilidade. E, porque ao chorar, mesmo na mais dolorosa solidão, nessas lágrimas nós dirigimos sempre a alguém, a um outro. Essas lágrimas mostram sempre a sede de um outro. Mas este outro que eu estou aqui a dizer tem um O grande, um O maiúsculo. Porque esse outro de quem temos sede é Jesus. Reparem ainda nesta cena da mulher. No judaísmo comum, os fariseus representavam não só o devotado zelo por Deus e pela lei de Deus, dita lei de Deus na altura, mas também pelo cumprimento muito restrito e obediente do bem proceder, dos mandamentos da vida cotidiana. Então, para para os fariseus, a pureza dos rituais era muito importante. Era mais importante que tudo e não se podia contaminar com qualquer um. Era impossível para eles partilhar a refeição com uma mulher do povo, porque para eles estavam um grau acima, não é? Do povo, um grau de pureza acima. E o que aconteceu nessa casa, na casa de Simão, quando aquela mulher entra em cena, é alguma coisa que põe profundamente em causa os valores do anfitrião. Porque uma mulher do povo entrar na sua casa sem ser convidada. Porque um banquete tem regras de cortesia a seguir, não é? Mas aquele dilúvio, aquele pranto daquela intrusa, implica uma exposição tão franca e tão aberta que não era habitual naquela época, de todo. Era completamente inédito. Ela banha os pés de Jesus com as suas lágrimas e enxuga-lhe os pés com os cabelos. Ela toca-o, como disse o fariseu. Quantas vezes as religiões deste mundo não foram perfeitas em termos formais, impecáveis do ponto de vista teológico, mas completamente ascéticas, impessoais, cumpridas apenas com uma eficácia que serve a alguns. Não nos comove. E nós consideramos, muitas vezes, ainda, as lágrimas das pessoas simples como uma manifestação de devoção selvagem. Nós, armados em fariseus. E acontece-nos como a Jesus. Como ao fariseu. Até convidamos Jesus para a nossa casa, mas não estamos disponíveis para celebrar com ele a radical forma de hospitalidade que é o amor que ele tinha.
E por isso, Jesus no final diz: veja esta mulher, entrei em tua casa e água sobre os meus pés não me ofereceste. Ela, porém, com as lágrimas banhou-me os pés e com os seus cabelos me os enxugou. Um beijo não me deste. Ela, porém, desde que eu entrei não cessou de me beijar os pés. Com óleo, vou continuar a ler, apesar de não estar aqui, minha cabeça não ungiste, mas ela perfumou-me os pés. Então é a qualidade que ela dá, que a expõe cruamente, que Simão não deu nada. É essa sede que as lágrimas assinalam e que nós precisamos de aprender. Vamos à mulher adúltera. Conhecem também a cena, não é? A cena passa-se novamente numa praça pública. As mulheres não tinham voz nas praças públicas, mas as mulheres eram condenadas em praça pública. Conta-nos João, não o nosso João daqui, o João Evangelista, no seu Evangelho, que uma mulher do povo, acossada pela multidão de judeus raivosos, estava ameaçada de apedrejamento. Porque, segundo a lei mosaica, uma mulher apanhada em adultério deveria ser apedrejada até à morte. Ainda hoje isso acontece em alguns países. Quem estava lá nessa praça para apedrejar? Homens, jovens e idosos. Não estava lá, claro, nenhuma mulher para apedrejar. Era a oportunidade perfeita que os fariseus tinham, os judeus, os escribas e os fariseus tinham para testar Jesus. Era mesmo aquilo que eles queriam. Vamos lá ver se este senhor vai ou não cumprir a lei mosaica. E Jesus baixa-se e escreve na areia. E os homens insistem: o que é que vamos fazer a esta mulher? E dão pedras a Jesus para ver se ele pega nas pedras para a apedrejar. E o que é que Jesus diz? Alguém se lembra, só para acordarem? Aquele que não tiver pecado, que é a primeira pedra. Exatamente. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O que é que estava a acontecer ali? E ele baixou-se novamente e continuou a escrever no chão. Aos poucos, a multidão enraivecida foi-se acalmando, foi-se calando. Porque Jesus escrevia na areia do coração deles as faltas morais que eles projetavam na mulher e fugiam dos seus complexos de culpa, encontrando a quem crucificar moralmente em seu lugar. E Jesus despertava-lhes a consciência. Porquê? Porque quanto menos nós lidamos com as nossas faltas e quanto mais punitivamente tratamos a nós mesmos, mais o homem se torna rígido, intolerante e rigoroso com as faltas alheias, ressaltando-as e punindo-as com palavras e atos condenatórios. Muitas vezes afastando de si a alegria das relações e a leveza da misericórdia. Quando se viu só com a mulher, Jesus estimulou-a a pensar: mulher, onde estão aqueles que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus respondeu: nem eu te condeno. Então Jesus demonstra que não há um julgamento condenatório na lei divina, mas sim há uma conexão ou uma desconexão com a lei divina. Ele não podia condenar aquela mulher, ele só podia acolhê-la para que ela acolhesse tudo o que tinha acontecido na sua vida até ali e pudesse seguir em frente, evoluindo. Por isso é que ele diz: vai e não peques mais. Só que o pecado, ele foi perdendo o seu sentido original nas traduções da Bíblia ao longo dos tempos. E para um teólogo francês, Yves Leloup, no original grego, pecado significa errar o alvo, passar ao lado. E aquela mulher adulta, não é? Segundo dizem, aquela mulher era convidada a prosseguir a sua vida sem se deter nas faltas do caminho, mas afirmando a sua capacidade de acertar o alvo. É isto que Jesus lhe diz quando fala: vai e não peques mais. Aceita quando falhaste, aceita as falhas que fizeste até agora e segue em frente, porque tu ainda podes acertar o alvo. Porque há muitas mulheres adúlteras na nossa sociedade, há muitos escribas e fariseus na nossa sociedade, em relações complexas que envolvem julgamentos morais
projeções e acusações recíprocas e nós vamos andando neste lodo, não é? Só que nós esquecemos uma coisa, é que julgar é diferente de analisar. Todos nós necessitamos de analisar os factos da vida. Mas o julgamento moral a que se refere esta passagem da mulher adúltera é aquele que calca, que rebaixa a dignidade do outro. Aquele que faz com que o que julga se coloque numa posição superior àquele que é julgado. Aquele que é capaz de punir e envergonhar o outro. Só que a mensagem do Evangelho, revivida na doutrina espírita, é a da espontaneidade e da autenticidade da alma, obtidas num exercício de autoconhecimento, de reforma interior, de misericórdia, de compaixão, vitalizadas pela esperança e pelo otimismo. Por isso, acertar o alvo na vida é amar dentro dos limites da nossa própria força, consciência e capacidade de cada um, encontrando sempre o melhor em cada lance do caminho em que se constrói o destino. E assevera-nos a sabedoria de Joana de Ângeles, no livro Celeiro de Bênçãos, e eu agora não tenho aqui a frase toda e não a decorei, vou só ler esta parte. Diante dos que padecem esta ou aquela ulceração moral, reserva-te compaixão e caridade. Ao lado dos emaranhados na criminalidade, faculta-te amor e bondade. Instado a opinar desfavoravelmente sobre alguém, penetra-te de prudência e sensatez, aplicando o medicamento da compreensão e da fraternidade. Os infelizes já espiam na própria desdita dos equívocos em que se comprazeram, não te competindo atormentá-los mais e infligir-lhes punições mais severas. Em qualquer circunstância da tua vida, lembra-te de Jesus, que, podendo condenar e impor reparações, usou da inquestionável força do amor a fim de ajudar os aturdidos. Outra mulher no Evangelho, a viúva de Naim. Narra o Evangelho que uma viúva da cidade de Naim percorria com amargura as estradas em direção ao local em que enterravam os mortos. Ela estava na iminência de enterrar o seu próprio filho. O seu coração dorido clamava aos céus por respostas. Porquê eu? Porquê ele? A sua mente estava tomada pela dor e ela própria se questionava como é que ia continuar a viver, se valeria a pena continuar a viver depois de enterrar o seu filho. Toda a esperança dela estava naquele caixão do filho, em direção ao sepulcro. E é nesse momento que surge Jesus, que interrompe o cortejo fúnebre e, com a mão estendida, devolve a vida ao jovem, que parece que não estava realmente morto, mas pronto, estas coisas nunca dá para saber bem. Mas o que é que Jesus fez? Ele reacendeu a chama da esperança no coração daquela mãe. Então, perante os dramas ocultos da experiência de cada um de nós, eis que a vida se apresenta num cortejo fúnebre, em que a lamentação e o choro se misturam à dor e ao desespero e geram mais ansiedade e mais medo. Mas para aquele que sabe esperar, vai sempre surgir aquele instante, aquele momento em que a vida fecha um ciclo na nossa vida, que é determinado pela fé, pelo renovar da fé na presença dos propósitos que Jesus teve para todos nós com a sua terapia de amor. Agora é certo, e todos nós sabemos isso, que o socorro às vezes demora a chegar. Até porque ele demora até que o indivíduo consolide a força da fé e da esperança no seu coração. Jesus conclamou aquela mãe, a família, a sociedade, ao retorno da esperança, do trabalho, da confiança que sedimenta a experiência da fé. Porque a ansiedade, o medo, o pânico, o desespero são sintomas da ausência de um espaço no qual se abre a mão do controle de si mesmo. Quando nós damos vazão à ansiedade, ao medo, ao desespero, nós deixamos de querer controlar e ter controle sobre nós mesmos e sobre as nossas emoções. Então o Evangelho reacende a esperança
Apela ao trabalho e à aceitação incondicional daquilo que está a acontecer. Porque há um sentido que não é visível de imediato para tudo o que nos acontece na vida. E quando o desespero se apresenta, há sempre um momento que revela o amor, nas suas variadas expressões, que chama à vida o aparente defunto para a glória da alegria, da esperança, do otimismo e da fé. E chegamos à nossa Maria de Magdala, que eu ousei chamar a discípula, mas não fui só eu, já vou falar. Investigações históricas e arqueológicas mais recentes na cidade de Magdala, atual Migdal, em Israel, têm vindo a ajudar a reconstruir o perfil da Maria de Madalena. Isso, segundo parece, pasme-se, ela não era nenhuma prostituta. Era ela até uma mulher rica, influente e crucial. De onde é que vem esta história dela ser prostituta? Não precisávamos de recuar tanto ao tempo do Evangelho. Na nossa sociedade atual, como é que se olha uma mulher que não é casada, que não tem filhos, que não quer seguir essa via mais comum, mais corrente, que tem outros objetivos na vida? Como é que se olha para essa mulher? Deve ter alguma coisa de errado, não é? Essa mulher tem alguma coisa de errado. Não tem filhos, não está casada, não tem um jaguar à porta, não tem uma vivenda com piscina, alguma coisa está errada com essa mulher. E não é coisa boa. Maria de Magdala era uma dessas mulheres. Ela dizia, essa vida de casada, não é para mim. Ela ajudava toda a gente. Aliás, na cidade de Magdala, que era uma cidade relativamente rica, porque tinha muito peixe, e, portanto, a pesca era uma atividade próspera, mas eram as mulheres que iam pescar, enquanto que os homens ficavam nas sinagogas. Ela recusou um pouco esse modo de vida. Ela ajudava todas as mulheres na sua comunidade, só que ela era extremamente pressionada pela sua família para se casar. Ainda por cima queriam casá-la com Efraim, um rapaz que, pelos vistos, era feio como tudo, e ela não se queria casar com o rapaz. Claro, uma mulher que não quer casar com o rapaz que o pai decide, como é que ela está? Cheia de demónios. Então o irmão pega nela, às tantas da madrugada, e quase que a afoga no mar da Galileia. Ai, vais casar? Vais, minha irmã, porque nós precisamos do dinheiro do Senhor, do Efraim. Não é? Mas Maria de Magdala recusa-se. E é mesmo nessa altura, quando ela está completamente prostrada, porque estava vítima daqueles exorcismos que o irmão e que o pai lhe faziam, para ver se tiravam o demónio dela não se querer casar lá de dentro dela, não é? Que aparece Jesus. E ela ouve falar em Jesus. E vai atrás dele. E não é que em 2016, estou aqui a olhar para cá, o Papa Francisco canonizou, não sei se é este o termo, Maria de Magdala como santa? De onde é que vem a história dela ser uma prostituta? Pois parece que no ano 500 e tal, o Papa Gregório diz que Maria de Magdalena é uma prostituta. Ficam as informações dos historiadores que cruzaram o que vem nos Evangelhos com aquilo que vem das investigações históricas, da arqueologia, da paleontologia e tudo mais, e portanto fica ao critério de cada um. Nestas coisas não dá para provar o que é e o que é que não é. Também não é importante o que é que cada um era, o que é que fazia, o que é que não deixava de fazer, é o que eles nos vão ensinar depois. E Maria de Magdala ensina-nos pelo menos estas duas coisas. O exemplo que ela dá, como naquele exemplo que eu vos contei há pouco da misericórdia, e o exemplo de superação. A superação do seu meio familiar. Ela foi além daquilo que lhe queriam impor, que a sociedade lhe queria impor, para seguir o quê? Aquilo que a cativava mais. O reino de Deus anunciado por Jesus. E reparem neste diálogo entre Maria de Madalena e Jesus. Maria de Madalena foi de facto, Maria de Magdala foi de facto a principal discípula feminina. E é inspirador que o que mantém tudo conectado nela é a paixão por este reino de Deus. Jesus diz-lhe, a tua família diz que tens um demónio. E ela responde, se há um demónio sempre esteve lá.
E o que desejas? Pergunta Jesus. Conhecer a Deus. E ainda assim sentiste a presença de Deus, observa Jesus. Às vezes, em silêncio, admite Maria. Sempre esteve lá. Tudo o que precisas é da tua fé, explica Jesus. E depois de um silêncio, Jesus toca na testa de Maria e diz-lhe: não há aqui demónios, descansa na tua luz. Mais tarde, quando Jesus vai a caminho do dito Calvário, não é? Do Gólgota, Maria de Madalena é a única que lhe diz: eu ficarei contigo até ao fim. Pedro também lhe tinham dito, mas sabem o que é que... lembram-se o que é que Jesus respondeu para Pedro, não é? Antes que o galo canta, vais negar 3 vezes. Mas ele não disse o mesmo a Maria de Madalena, ele disse: tu és minha testemunha. E tanto é que ela era a única que lá estava quando, a chorar à porta do túmulo vazio, e Jesus aparece-lhe. No livro Boa Nova diz assim este diálogo de Maria de Madalena: no entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, redarguiu Jesus, a tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível que compreenda que as suas sendas, a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e de mandar o reino através de uma porta muito estreita. Geralmente, um homem deseja ser bom como os outros, ou honesto como os demais, esquecendo que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria. Reparem, há os que amam os que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que são sinceros com os seus amigos, os que defendem os seus familiares, os que adoram os deuses do favor. O que verdadeiramente ama, porém, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso às luzes da redenção. E quando Maria de Magdala volta aos 12 discípulos, depois de ter visto Jesus lá no túmulo, para lhes anunciar que afinal Jesus não morreu, e todos duvidam dela, porque é que ele ia aparecer a uma mulher, e logo a ela, que era a menos importante. E ela diz a Pedro: talvez tenhamos entendido mal, até a morte já se foi, ou seja, a morte não existe, Jesus veio provar aquilo que ele dizia. O reino não pode ser construído pelo conflito, porque os 12, depois da morte de Jesus, estavam a ver como é que iam espalhar a palavra de Jesus e como é que iam armar-se contra os exércitos, lutar contra os romanos, etc. E ela diz: talvez nós tenhamos entendido mal. Talvez o reino não vai ser construído pelo conflito, não pela oposição, não pela destruição. O reino cresce connosco, com cada ato de amor e cuidado, com o nosso perdão. Então, em dado instante, vocês lembram-se como é que Maria de Madalena morreu? Quem é que se lembra como é que ela morreu? Ninguém se lembra? Lepra. Não é? Novamente, lembram-se eu há pouco ter dito no início que as mulheres do Evangelho ainda hoje eram avós dos periféricos, dos simples, dos últimos. Quem eram os mais periféricos dos periféricos naquela altura? Quem eram os mais últimos dos últimos? Eram os leprosos, que naquela altura eram uma grande calamidade. Eram rejeitados pelas próprias famílias, depositados no meio de uns descampados para morrerem ou cozidos pelo sol. E era Maria de Magdala foi para lá. Pedro era a rocha que ia erguer a igreja, certo? Ia estar nos discursos, nas praças públicas, nas casas do caminho. Maria de Magdala estava junto aos leprosos e acabou por contrair lepra e morrer. Em dado instante observou-se que o seu peito não mais arfava, o de Maria Madalena. Foi quando viu Jesus aproximar-se, mais belo do que nunca. O seu olhar tinha o reflexo do céu e no semblante trazia um júbilo indefinível. O mestre estendeu-lhe as mãos e ela se prosternou, exclamando como antigamente: Senhor. E Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita. Eu te espero.
temos outra Maria, a irmã de Marta e de Lázaro. Na aldeia de Betânia, nós vamos encontrar Maria junto à sua irmã Marta e Lázaro a receberem Jesus na sua casa. Também conhecemos esta história. Jesus falava aos sedentos de amor e Marta exasperava, queixando-se ao Senhor de que Maria não a ajudava nos afazeres. Então estava ali Jesus e ela precisava de ajuda para lavar a louça e fazer os bolinhos, essas coisas, não sei se havia bolinhos, mas pronto, e os chás e isso tudo. E Maria sentada a ouvir Jesus, sentada a trabalhar na cozinha. Quando é que já se viu isso? E Jesus responde que ela estava afadigada e que Maria havia escolhido a boa parte, que não lhe seria tirada. Então Maria é o símbolo da previdência, da maturidade espiritual. Ela sabia-se em presença do divino mensageiro, sabia que ele não ia demorar muito por ali. Portanto, era para aproveitar os tachos e as panelas que esperem. Não é? Na atualidade, as dores ainda predominam. Muitos indivíduos perdem nas alucinações materialistas, na alienação moral, enquanto a humanidade pede respostas para as crises sociais e económicas que estamos a atravessar. E o Evangelho é a síntese desta sabedoria que nos ajuda a atravessar estes tempos, baseada nas experiências milenares de Jesus. Falta ao homem a sabedoria de se conhecer necessitado. Atenção, que é homem e mulher. Falta-nos a sabedoria de nos reconhecermos necessitados, libertando-nos desta fascinação pela matéria, pelas coisas do mundo, para que nos possamos, para que nos deixemos, para que nos permitamos sentar aos pés de Jesus, para beber-lhe a orientação precisa, a bússola certa que aponte para esse porto de paz. Mas Marta, a dos tachos e das panelas, é o símbolo da ansiedade que se agita nos referenciais exteriores. Ela quer parecer bem, ter tudo arranjadinho, tudo limpinho, ocupada em atender à necessidade material e de toda a gente, ignorando se as atitudes exteriores estão consonantes com o que vai no seu interior. Mas, na verdade, Marta tinha ciúmes de Maria. E por isso é que ela achava que estava injustiçada. Se repararem, noutra passagem, quando Lázaro adoeceu, Marta manda chamar Jesus. Só que Jesus ainda demora 2 dias a vir. E quando chega, Lázaro já havia aparecido. E Marta cobra-lhe logo. Porquê é que demoraste tanto? Se estivesses aqui, ele não teria morrido. E considerou Jesus o incompetente por não ter vindo mais cedo, por não perceber a gravidade do estado do irmão. Ou seja, Marta era a ansiedade em pessoa, tem que ser tudo logo ali. Não é? A ansiedade psicopatológica, ela resulta sempre de uma desconexão profunda com o sentido da vida. Regra geral, cada um de nós todos nós temos mais do que precisamos para a nossa vida material e espiritual. Costuma-se dizer que cada um tem o que merece. Cada um tem mais do que merece. Porque senão Deus não seria misericordioso. O que falta é o bom uso daquilo que nós temos. Que só se dá quando nós nos esquecemos do nosso egoísmo e olhamos à nossa volta. Por último, Joana de Cusa. O imperador Nero odiava profundamente todos os cristãos. De tal forma que o hábito dele, o passatempo preferido dele, era colocar homens a serem queimados vivos, atados em postes, nas ruas de Roma, a servirem de candeeiros. Os homens a serem queimados eram os candeeiros das ruas. Cristãos, claro. E no ano de 68, aconteceu uma das tardes mais horríficas da história do Ocidente. Uma carnificina como nunca antes se havia visto. No circo de Roma, com cristãos a serem lançados às feras, esses animais eram tidos 15 dias sem serem alimentados para depois estarem realmente esfomeados e eram espicaçados com lanças para avivar por eles o gosto de sangue. E num desses postos, no Coliseu, estava Joana. Joana era a mulher de Cusa, um senador romano. E como todos os senadores, não vamos generalizar, como a maioria dos senadores e dos políticos era corrupto. E lá estava Joana, com a cabeça tombada na direção do chão, com o cabelo embranquecido, já
E abaixo dela estava um jovem pretoriano, muito musculado, muito bem posto, a dizer: abjura, nega Jesus, tu és uma patrícia como nós. Tu és nobre, abjura. O teu marido pertencia à corte. Que magia que fez esse Jesus para levar à tua destruição? E Joana, com a cabeça pendida, recorda os momentos em que, completamente isolada com a sua vida doméstica, com o seu casamento, não é? Com um homem que, para além de corrupto, era também um marido infiel, que raramente estava em casa, que não lhe ouvia as preocupações mais íntimas, ela lembra-se de ir seguir a sua escrava até às catacumbas, até ao lar de Cafarnaum e ouvir Jesus. E ela começou a ir ouvir Jesus regularmente. Ela era uma das mulheres que seguia Jesus. E lembra-se de uma certa altura em que ela pede à escrava que lhe arranje uma entrevista particular com Jesus para poder conversar com ele na casa da sogra de Pedro, onde ele costumava receber as pessoas. E vai fazer, claro, o que é que uma mulher gosta, o que é que mais uma mulher gosta de fazer? Queixas do marido, certo? E foi isso que Joana foi fazer a Jesus, queixas do marido. E Jesus diz-lhe isto: teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia, leviano e indiferente. Ama-o, mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me dos teus receios, das tuas dúvidas, deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não podemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o sol que produziu cardos envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa de amor e da vida. Quanto à imposição de ideias, porque Joana depois responde: ora, está bem, mas e se eu tentar convencer o homem sobre ti? Se eu tentar trazê-lo à razão e convencê-lo e impor-lhe as tuas ideias? E Jesus responde: quanto à imposição de ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? De facto, porque é que Deus não acaba com os putins todos aí do nosso planeta? Porque não fulmina com um raio o conquistador desalmado que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento adequado. Ao lado do posto onde estava Joana atada estava o filho dela. E foi o filho dela que a denunciou a ela e a Simão, onde eles se reuniam nas catacumbas. Foi o filho que os traiu. E o filho atado também a um posto ao lado diz: abjura, mãe, por mim, se me amas, abjura. E ela diz: cala-te. Jesus era puro e não desenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Um dos verdugos perguntou-lhe: mas o teu Cristo só soube apenas ensinar-te a morrer? Lembram-se aquela frase de Teresa de Calcutá, quando dizia que o serviço por Jesus, se não vier com dor, também é só um serviço social, não é? O teu Cristo só te ensinou a morrer? E a velha discípula, cabeça pendida, no último suspiro que deu, ela diz isto: não me ensinou apenas a morrer, mas também a amar-vos, aos verdugos. E nesse instante sentiu que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz inesquecível a dizer: Joana, foste fiel até o fim, eu aqui estou, a esperar-te. Depois há uma outra mulher, que vocês não conseguem ver aqui a imagem, que é a de Maria, mãe de Jesus, mas sobre essa não vou falar, porque eu não consigo sequer imaginar o que seja ser mãe de Jesus nesta terra.
da vida que ele teve cá na Terra. Não consigo sequer imaginar e, portanto, não vou falar. Mas vou só relembrar, para acabar, a questão 822 do Livro dos Espíritos, que fala da igualdade dos direitos do homem e da mulher. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem. Mas sendo uma legislação para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, insiste Kardec. Dos direitos, sim, das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher, cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo o privilégio a um ou ao outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da humanidade. No livro Ave Cristo, Emmanuel diz-nos isto, e é com estas palavras de Emmanuel que eu quero terminar o trabalho de hoje. Que o exemplo, ele referia-se aos que vieram depois destes primeiros apóstolos e apóstolas que eu vos falei hoje, mas ele diz isto, que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspira hoje a simplicidade e o trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. E nós precisamos tanto de aprender estas lições desses homens e dessas mulheres. Portanto, aproveitem este mês e junto com as rabanadas e de coisas assim do género, leiam Renúncia, leiam Ave Cristo, leiam Paulo e Estevão. Não me lembro de outros livros da literatura universal que me tenham comovido tanto como essas histórias. Leiam para perceberem o que é que Emmanuel está a dizer aqui. Que saibamos quanto eles transformar espinhos em flores e pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou nas nossas mãos. Hoje, como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário. Mas não prescinde da nossa sede por Ele. Esta foi a bibliografia que usamos para o trabalho de hoje. Se houver alguma questão, algum comentário, alguma crítica. Depois não tem cá o Sr. José António para me ajudar, mas podem fazer perguntas na mesma. Tem cá o Sr. Faria. Não há questões nem comentários? Então vamos à nossa prece. Vamos fazer uma respiração mais profunda. Sentar-nos confortáveis. Vamos visualizar nas nossas mentes a figura de Jesus. Elevar os nossos pensamentos. E dizer-lhe assim: Senhor, ensina-nos a manter a nossa sede, a pedir-te que não a arranques de nós ou a resolvas depressa, mas que a amplies naquela medida que apenas é a tua. Ensina-nos, Senhor, a beber da própria sede de Ti, como quem se alimenta, mesmo às escuras, da frescura da nascente. Que essa sede de Ti, Senhor, nos torne 1000 vezes mendigos. Que faça de nós discípulos e discípulas, que nos obrigue a preferir a estrada à estalagem e o aberto da confiança ao conforto do calculado. Que esta sede se torne o mapa e a viagem, a palavra acesa e o gesto que prepara a mesa onde partilhamos o Teu dom.
Senhor, que não haja lama na estrada dos nossos pensamentos, nem folhas mortas na lagoa dos nossos propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a Tua palavra, a ficar contigo, honrando todo o amparo, todo o auxílio que nos dás constantemente, em todo o momento. E, Senhor, te pedimos um auxílio muito especial para aqueles grupos de amigos que sabemos estarem aqui neste lar esta noite, à procura de auxílio, à procura de conforto, à procura daquele Teu abraço, daquele Teu amparo. Senhor, que todos eles se possam sentir aceitos, amados, cuidados, tranquilizados nas suas dores e sofrimentos. E quanto a nós, Senhor, ajuda-nos também a resolver as nossas questões internas, a melhorarmos, a evoluirmos na Tua estrada. Ajuda-nos, Senhor, a guiar-nos por Ti e a sermos guiados, a nos entregarmos completamente a Ti. Obrigada também ao plano espiritual desta casa por todo o seu apoio e amparo, e pedimos aos queridos benfeitores um amparo muito especial a quem esta noite não pode estar aqui por motivos de saúde. Senhor, muito obrigada por tudo e que a Tua luz nos possa banhar a todos os momentos e que sempre possamos escolher-te a Ti, Senhor, acima de todas as coisas e apesar de todas as dores.